Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET final avaliativo de língua portuguesa do 7º ano do ensino fundamental. Vamos lá? Oi, gente, então aqui no PET avaliativo do 7º ano, nós vamos começar fazendo a leitura dessa tirinha aqui. Então você tem o Calvin e o Haroldo conversando, aí o Calvin vai e fala: eu não vou fazer o dever de matemática. Aí ele vai argumentar aqui explicando por que ele não vai fazer esse dever. Ele vai falar assim, ó: veja estes problemas. Eis um número em luta mortal com outro. Um deles será subtraído. Mas por quê? Como? O que restará dele? Então, o Calvin interpreta os problemas de matemática como se fossem contos, como se fossem histórias. E os números são os personagens. No caso aqui, os personagens estão lutando um contra o outro e um deles vai ser subtraído, ou seja, ele vai ser eliminado. Aí ele continua dizendo: se eu resolver este problema, acabo com o suspense. E aí transformo possibilidades instigantes em fatos desinteressantes. Então ele argumenta que ele não pode resolver esses probleminhas de matemática, porque senão ele acaba com as possibilidades, com as possíveis interpretações, os possíveis destinos daqueles personagens. Ele vai colocar um ponto final naquela história e vai encerrar de uma forma muito desinteressante. Então ele acha que tem que deixar aqueles problemas de matemática, aquelas histórias, né? Porque ele encara os problemas de matemática como se fossem histórias. Ele tem que deixar isso aí em aberto, porque isso é mais interessante. Aí o Haroldo vai falar: eu nunca havia pensado no aspecto literário da matemática, porque, né, conforme eu já disse, o Calvin está tentando argumentar que os problemas de matemática são contos de suspense, são histórias. E aí o Calvin vai e fecha o caderno dele, o livro dele, vai e fala assim, ó: eu prefiro apreciar o mistério. Então ele inventa essa desculpinha esfarrapada aí para não fazer os deveres de matemática, porque ele diz que é melhor deixar tudo no mistério, para não acabar colocando aí um final chato para essa história que pode ser muito interessante se deixar em aberto, se deixar o final em aberto, para que os leitores, né, as pessoas, o público possa imaginar o que teria acontecido com esses personagens aí que são os números. Aí vem a pergunta: podemos afirmar que a linha de raciocínio de Calvin apresenta 3 momentos. O primeiro é a apresentação de um fato inicial, gerador de raciocínio. O segundo é a argumentação e o terceiro é a conclusão. Aí a letra A: qual é o fato inicial da tirinha? É o Calvin dizer que não vai fazer o dever de matemática, porque aí depois a argumentação dele é explicando por que ele não vai fazer esse dever. Letra B: qual é a conclusão de Calvin? A personagem utiliza uma linguagem figurada. Traduza a conclusão para uma linguagem bem clara e objetiva. Então, a conclusão do Calvin é a seguinte: Calvin conclui que é melhor não resolver os problemas de matemática para manter as possibilidades em aberto. Esse mistério em torno das respostas, das soluções, faltou um E aqui nas soluções, coloca aqui para mim, é mais interessante. Então, desculpa esse errinho aqui de digitação, tá, gente? Coloca aqui para mim um E depois desse O, para ficar soluções. Então, esse mistério em torno das respostas, das soluções, é mais interessante. Então, é por isso que ele não vai fazer os deveres de matemática. É porque ele chega a essa conclusão de que se ele resolver esses problemas, ele vai acabar com o mistério. Ele vai acabar com esse fator interessante que existe em manter as possibilidades de resposta em aberto. Letra C. Na argumentação, Calvin transforma a resolução de um problema matemático em um embate entre 2 números.
aproximando da estrutura de um tipo de texto estudado por nós. Qual é esse tipo de texto? Justifique sua resposta. Então, esse tipo de texto é um conto de suspense, pois há uma expectativa com relação ao desfecho no embate entre os personagens, que nesse caso são os números. Letra D. Nas argumentações, é muito comum partirmos de uma condição para chegarmos à conclusão que queremos. Na argumentação de Calvin, qual é essa condição? Gramaticalmente, como classificamos essa condição? Então, a condição que é apresentada aí no raciocínio do Calvin é essa aqui, ó. Se eu resolver este problema, acabo com o suspense. Mas a parte que tem a condição é essa que está em vermelho aqui, ó. Se eu resolver este problema. Gramaticalmente, chamamos essa condição de oração subordinada adverbial de condição. Atividade 2. A respeito dos argumentos utilizados por Calvin, é incorreto afirmar. Então, é para você marcar qual que é a alternativa que está errada. Aqui, gente, essa organização aqui, ó, ficou errada, né? Porque ficou assim, ó, E, F, G, H. Pelo menos no meu PET apareceu desse jeito. Então, aqui é a mesma coisa de dizer que é A, B, C e D. Mas, de todo jeito, a resposta que você vai marcar, a resposta que está incorreta, a informação que é incorreta, é essa segunda aqui, ó. No meu está marcando letra F. Então, sobre os argumentos do Calvin, é incorreto afirmar. Poderíamos dizer que o argumento de Calvin é aceitável, já que a resolução de um problema matemático não passa de uma abstração, não cabendo a comparação com seres vivos. Continuando. Na linguagem falada, é comum o emprego de construções em desacordo com a variedade padrão da língua. A primeira página do jornal abaixo contém uma construção que apresenta concordância verbal em desacordo com essa variedade. Observe a manchete abaixo para responder à próxima questão. Aí você tem aqui, ó, redes sociais oferecem vantagens, mas traz riscos. Aqui a gente tem um erro, né? Segundo a norma padrão, esse traz aqui, ele teria que ser trazem, para combinar com redes sociais, que está no plural. Então, aqui teve um errinho de concordância verbal. Então, é o que a gente vai colocar aqui na pergunta. Aí tá perguntando assim, ó, identifique-a e reescreva de acordo com a variedade padrão. Então, é para você identificar o que está errado, segundo a norma padrão, aí nessa manchete que a gente acabou de ler. E aí, você vai fazer a correção. A inadequação está no verbo traz. Segundo a norma padrão, o adequado seria: redes sociais oferecem vantagens, mas trazem riscos. Continuando, leia o poema abaixo para responder à questão que se segue. Aí você vai fazer a leitura desse texto aqui. Eu vou ler só a primeira estrofe aqui, ó. Soneto da separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Então aqui procurou-se colocar dois elementos em oposição um ao outro para representar essa separação, essa ruptura, esse distanciamento, o fim desse relacionamento. Então, de repente, o que era riso, felicidade, fez-se pranto, né? Então, o relacionamento, o namoro, o casamento entre essas duas pessoas aí, ia tudo bem, estava todo mundo feliz, todo mundo rindo, etc. E de repente, né, do nada, porque é isso que esse poema aqui enfatiza, que foi de repente, não mais que de repente. Tem até escrito aqui, ó, de repente, não mais que de repente. Aí, de repente, teve essa ruptura, e aí tudo que era felicidade se transformou em pranto, se transformou em choro, em tristeza. Continuando aqui, ó, e das bocas unidas, né, dos beijos, da afetividade, do carinho, da intimidade, tudo isso aí se transformou em quê, de repente? Fez-se a espuma. Espuma, para mim, na minha interpretação, é uma referência à raiva. Sabe quando a pessoa está espumando de raiva? Então, tudo aquilo que era união se transformou em briga, em raiva, em rancor, em discórdia.
E das mãos espalmadas, que são as mãos unidas, as mãos juntas, né? O casal de mãos dadas, fez-se o espanto, né? Fazendo um jogo de palavras aí com a semelhança entre a palavra espalmada e espanto, né? Porque tem essas iniciais aqui, ó, ESPA, e esse aqui também tem ESPA. Só que o significado dessas palavras é totalmente diferente, totalmente contrário um ao outro, porque o espanto acaba afastando, né? Quando você fica espantado, você se afasta, você procura ir para longe daquilo que te espantou, daquilo que te causou algum sentimento negativo, né? Então, antes havia união e depois existe o afastamento. E ao longo de todo o poema, essa ideia de ruptura, de separação, de distanciamento, de fim de relacionamento é reforçada. Aí vem a pergunta aqui, ó. O poema acima é construído a partir de uma oposição de ideias. Identifique no poema pelo menos 2 pares de palavras ou expressões que formem antíteses. Antíteses é essa oposição de ideias. Qual é o efeito de sentido provocado pelo uso dessa figura de linguagem? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, riso versus pranto, bocas unidas versus espuma, fazendo uma referência à raiva, e mãos espalmadas versus espanto. Mas lá no poema tem outras. É para você colocar pelo menos 2. Eu coloquei 3 aqui para vocês. Aí, agora é para a gente falar qual que é o efeito de sentido, né? A ideia que é criada a partir do uso dessa figura de linguagem, que é a antítese. Então, está aqui, ó. O efeito de sentido criado é o de ruptura, que reforça a temática da separação. Estava indo tudo bem e feliz naquele relacionamento, até que de repente tudo ficou ruim e os dois se distanciaram, romperam os laços afetivos. Agora, o texto a seguir é uma cena da peça de teatro No Olho da Rua. Leia-o para responder à próxima questão. Aí você vai fazer a leitura desse texto aqui. E aí você vai observar que ele tem as características desse gênero textual, né? Como, por exemplo, as rubricas. Então, esse trechinho aqui, por exemplo, ele não é a fala de um personagem, não. Como deve acontecer aí na maior parte das peças de teatro, dos textos dramáticos, não. Esse trechinho aqui a gente chama de rubrica, porque ele é a apresentação do contexto, a explicação de como que os personagens vão se movimentar no palco, apresenta o cenário. Então, é uma explicação para que os atores saibam o que eles têm que fazer, onde eles estão, qual que é a situação que eles estão representando naquela peça de teatro, tá certo? Isso a gente chama de rubrica. Essa parte é uma parte que serve para orientar a ação dos atores lá no palco, tudo bem? Aí vem a pergunta aqui, ó. Comparando a estrutura do texto que você acabou de ler com a dos textos narrativos, observamos que ele se constrói de uma forma diferente. Como não há um narrador que conduz o enredo, de que forma, então, tomamos conhecimento da história? Qual é a função dos trechos escritos em letra de tipo diferente no texto em estudo? Então é o seguinte, ó. Nós tomamos conhecimento da história através dos diálogos e das rubricas, que são os trechos em letras diferentes que servem para orientar como devem agir os personagens na cena, além de explicar qual é o cenário e o contexto da situação. Continuando, o texto a seguir sugere mudanças que melhorem a vida da comunidade. Leia-o e responda à próxima questão. Aí você tem uma carta de reclamação aqui, onde um morador de uma determinada rua está reclamando sobre o excessivo volume de veículos que trafegam por aquela rua, né? Porque ele fala que eles tentam desviar de uma outra rua que tem um semáforo, sempre passando por essa rua, que é essencialmente residencial, né? Então é só para as pessoas morarem, lá não tem comércio nem nada. Só que as pessoas costumam utilizar essa rua como um atalho para fugir do semáforo. E aí o que acaba acontecendo? É o tempo inteiro com um grande volume de carros passando, isso é perigoso para as crianças. O barulho de buzina é o tempo inteiro incomodando as pessoas, aumenta a poluição por causa da fumaça dos carros, né?
Além disso, aumenta a circulação de pessoas estranhas, né? Aumentando aí a possibilidade de insegurança, de violência, né? Isso tudo é o que está sendo falado aqui na carta, tá? E aí, esse morador pede que as autoridades tomem providências, né? Ele se dirige especificamente ao diretor do Departamento de Trânsito de Fortaleza. E aí, o que ele pede? Ele dá duas opções aqui, ó, duas alternativas, que seriam, primeiramente, inverter a mão da rua lá que ele mora, da rua Jair dos Santos Meneghetti, ou então construir 3 quebra-molas lá naquela rua, porque aí iria atrasar um pouco, assim, né, o andamento lá do trânsito, e aí, de repente, os motoristas não iriam ver muita vantagem em passar por essa rua, não, porque os motoristas passam por lá para andar mais rápido. Se tiver muitos quebra-molas na rua, acaba que eles vão andar mais devagar, né, porque você tem que reduzir a velocidade. E ele fala também que durante a campanha eleitoral do atual prefeito, foi prometido que eles iriam zelar pela qualidade de vida dos moradores. E esse movimento excessivo de carros lá nessa rua está prejudicando essa questão, né? Está prejudicando a qualidade de vida dos moradores. Então, ele usa essa argumentação aí para fazer essa cobrança. Aí vem a pergunta aqui, ó. O texto lido é uma carta, portanto, apresenta algumas características da carta comum. Quais são elas? Quais são essas características típicas da carta? Qual é a solicitação que essa carta faz? Que consequências geradas pela situação descrita os autores apresentam para justificar tal pedido? Que argumento de natureza política os autores utilizaram para reforçar seu pedido? Então é o seguinte, as características típicas do gênero textual carta que estão presentes nesse texto são local e data, saudação inicial, corpo do texto, despedida, assinatura e o texto em primeira pessoa. A solicitação feita é essa aqui, ó, que se inverta a mão de uma determinada rua ou que se construa 3 quebra-molas para diminuir o tráfego de veículos, diminuindo a poluição e aumentando a segurança e a tranquilidade do lugar. As consequências, caso as autoridades não tomem providências, seriam a permanência desses fatores aqui, ó, a poluição do ar, o barulho de motores e buzinas, os riscos para crianças, a insegurança devido à circulação de pessoas estranhas e a má qualidade de vida. E o argumento de cunho político utilizado para reforçar esse pedido aí feito por esses moradores é esse aqui, ó. É que o atual prefeito, durante sua campanha eleitoral, prometeu preservar a qualidade de vida dos moradores. E o diretor do Departamento de Trânsito apoiou essa candidatura. Então, gente, na parte de atividades mesmo, que vocês têm que fazer nesse PET avaliativo é isso. Só que aqui depois, no finalzinho, tem essa autoavaliação também. Isso aqui também é obrigatório vocês fazerem. Então é o seguinte, você tem esses itens aqui, esses 4 itens aqui, que seriam as habilidades, né, os conteúdos básicos que a gente esperava que vocês tivessem aprendido ao longo desse estudo remoto. E aí o que você tem que fazer? Se você for responder diretamente na apostila, é só você marcar um X aqui em uma dessas colunas. Então você vai ler cada um desses itens aqui e aí você vai marcar. Você conseguiu aprender? Você conseguiu adquirir essa habilidade aqui? Sim, então você marca um X aqui no sim. Mais ou menos, então você marca um X aqui no em parte. Não, você não conseguiu aprender isso aí? Então você vai marcar aqui no não. Você vai fazer isso para esses 4 itens aqui. Ô dona, se eu marcar não, eu vou tomar bomba, eu vou perder ponto? Não, gente, não tem nada disso. Você pode responder isso aqui com a mais pura verdade, sem medo, porque isso aqui não vai prejudicar a sua aprovação, não. Isso aqui só vai servir para que os seus professores, a sua escola, a rede de ensino, organize o ano letivo de 2021.
Eles vão analisar as respostas dos alunos e vão ver quais conteúdos que foram aprendidos, quais conteúdos que os alunos apresentaram mais dificuldades, e aí eles vão ver se tem que voltar algum conteúdo ou se pode passar para frente e assim por diante. Então, isso aqui é só para a gente organizar o próximo ano letivo, né? Fazer os nossos planejamentos anuais. Mas você pode e você deve responder a mais pura verdade com relação a esses itens aqui, tudo bem? Agora, se você for fazer no seu caderno, se você estiver colocando as respostas no seu caderno, você vai copiar esse quadro aqui, ó. Você copia esses itens aqui e na frente você escreve sim, em parte ou não, tudo bem? Então, se você for fazer na apostila, é só marcar o X aqui, no sim, em parte ou não. E se você for respondendo seu caderno, você tem que copiar esses itenzinhos aqui e escrever na frente sim, em parte ou não, tá certo? Muito bem, gente, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, ativem o sininho para vocês verem aí, para vocês receberem, né, as notificações aí dos meus próximos vídeos e continuem comigo aqui no meu canal, porque agora a gente terminou finalmente aí as correções desses PETs, mas eu vou continuar produzindo vídeos aqui para o canal e eu espero que vocês continuem assistindo, continuem me apoiando nisso aí também, tá? Eu vou fazer vídeos com relação ao conteúdo de língua portuguesa e também vou fazer vídeos para a gente se divertir, vídeos diferentes também, tá? Sem ser de conteúdo de escola, tudo bem? Então eu espero que vocês continuem aqui comigo no canal da Dona Rita, tá bom? Então, no mais, eu quero parabenizá-los, porque se você está vendo esse vídeo, se você está escutando essa mensagem, é porque você venceu. Você conseguiu concluir aí todos os seus PETs de 2020. Então, parabéns, você é um guerreiro, você é um vencedor. E antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um salve muito especial para o pessoal que assistiu e comentou nos meus 3 últimos vídeos, nos vídeos de retrospectiva 2020 e no meu vlog de Natal. Depois vocês dêem uma olhadinha lá também. Então um salve aqui muito especial para Valdênia Storari, Rosane Cândida e Keilane Lane, um salve. É sério, Andresa? Um salve para você. Samuel Felipe, Beatriz Afonso, que está sempre aqui no canal, um salve e um beijinho da Melissa. CSS Detup, um salve para você. Bruno José e Elza Souza, um salve, um abraço. Duciele 14 Oliveira, um salve para você. E também para Cauane Rodrigues, um abraço. Zilda Ferrares, um salve. Márcia Marcinha e Isabel Cristina Faria, um salve para vocês. Luan José, um salve. Camille Barbosa Vieira, um salve para você. Amanda Brilhante, um salve para você, um abraço. Ana Barreto e Guaxini 34, um abraço para vocês. Evelyn Cauane dos Santos, um salve, um abraço. Fabi Carla e Sub Demons BR, um salve para vocês. Irmãs Tubers 1210, um grande salve para vocês. E também para a escola Josefina Vieira. Um abraço para toda a galera daí. Cauã Gamer, um salve para você. E também para o Eduardo Avelino. Um salve também para a escola estadual Antônio Silva. Roberta, do colégio Pedro Leza, um salve para vocês. E também para Kédila Graziele e para o Alan Guimarães. Um abraço. Cantinho do Saber, um salve para você. E também para Célia Mendes, um abraço. E para todo mundo que está sempre aqui curtindo, comentando, compartilhando, principalmente agora nos vídeos que não são dos pets. Eu vou tentar pegar os nomes para fazer o salve nesses vídeos diferentes, né, que não são dos pets, tá bom? Então, assistam meus vídeos, pessoal. Retrospectiva 2020 e o vlogzinho de Natal que eu fiz. E também continue acompanhando os vídeos aqui, além desses que são de correção dos pets, tá bom? Então, eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!